Olá pessoal, começa agora mais um Canal Rural Entrevista, programa que discute os principais temas do agro do momento, e seguimos com a série especial sobre o Global Agribusiness Forum, evento que vai trazer para o debate temas como ESG, novas tecnologias e mudanças climáticas. Até o mês de junho, você vai acompanhar aqui debates com os principais temas que serão abordados durante o fórum, que acontece nos dias 27 e 28 de junho no Allianz Parque, o estádio do Palmeiras, aqui na capital paulista. E quem vai participar comigo nesta edição do Canal Rural Entrevista é a presidente da Embrapa, a Silvia Machurrá, que nos atende lá direto de Brasília. Silvia, obrigado pela participação, né? E eu sei que você vai ser uma das palestrantes nesse evento tão importante. Então eu gostaria já, de começo, né, você antecipar o que você pretende dar aos nossos convidados desse evento os temas mais relevantes da sua palestra. Um abraço, Silvia, tudo bem? Olá, tudo bem? E eu que agradeço pela oportunidade, pelo Canal Rural, de estar aqui batendo um papo com vocês. Para mim é uma honra muito grande aí o convite para estar palestrando no GAF também, no Global Agribusiness Forum. A gente vai estar lá falando principalmente das novas tecnologias, né, o papel da ciência e da tecnologia aí para a agricultura brasileira, falando um pouquinho, né, do histórico desses 50 anos, né, que nós passamos aí de importadores de alimentos para grandes produtores, exportadores de alimentos para o mundo todo, mas também dos nossos desafios, né, que a agricultura brasileira hoje tem. Nós temos aí o desafio de ajudar a garantir a segurança alimentar no nosso país, mas também no mundo todo, né? Existe uma demanda aí de aumento da produção de alimentos no mundo aí de aproximadamente 70%, e é esperado que pelo menos 40% ou 50% aproximadamente venham do Brasil. Para isso, nós temos, né, que cada vez mais trazer alguns conceitos, né, mostrar quanto a nossa agricultura brasileira é sustentável, não só do ponto de vista econômico, né, mas também ambiental e social. Então, a primeira questão que a gente vai falar um pouquinho é sobre a sustentabilidade nessas três dimensões. Depois a gente vai falar um pouquinho das transições, das mudanças que estão acontecendo no mundo todo, que vão exigir, né, da agricultura brasileira, da agricultura tropical, alguns pontos de atenção, como, por exemplo, a transição nutricional, né? Hoje nós temos o consumidor muito mais preocupado com nutrição e saúde, em origem dos alimentos. Então, nós temos aí, aliado à sustentabilidade, trazendo o conceito de rastreabilidade, né, que é exigido tanto no mercado interno quanto no mercado internacional, transição energética, né, novas alternativas para a produção de energia, e o Brasil tem aí, é um dos países, né, que tem duas safras, né, então pode estar produzindo, utilizando aí o etanol de segunda geração, sem competir com a produção de alimentos, né? Temos aí energia eólica, energia fotovoltaica, outras alternativas. Temos aí hoje sendo discutido o combustível do futuro, né? Já foi aprovado o projeto de lei no Congresso Nacional, então temos vários desafios. Tem a transição climática, né? O impacto das mudanças climáticas. Então, o Brasil tem que pensar não só na mitigação dos efeitos, né, mas também em tecnologias adaptadoras, transição digital, né? A transformação digital está acontecendo em todos os setores da economia, no agro não é diferente. E como a transformação digital, as tecnologias digitais podem ajudar também o pequeno e o médio produtor, a agricultura familiar, né, para diminuir o gap que existe entre a agricultura familiar e os grandes produtores, ajudando aí na inclusão socioprodutiva, né? E aí discutir um pouco como a Embrapa, Ciência e Tecnologia, a Embrapa, em parceria com outros órgãos estaduais de pesquisa, com as universidades, a parceria público-privada, as startups hoje também têm um papel importante nesse ecossistema de inovação agrícola. Então, como a gente pode trabalhar com esse ecossistema, pensando, né, nesses grandes desafios que a gente tem no mundo todo. Agora, você citou a Embrapa, né, que no ano passado completou 50 anos, né? Para quem não sabe, a Embrapa foi fundada em 1973 e realmente veio para fazer uma transformação na agropecuária brasileira. Como disse a Silvia, né, até a década de 60 a gente era um importador de alimentos, né, hoje é um dos maiores produtores de alimentos do mundo.
Eu queria que você falasse um pouco sobre qual foi o papel da Embrapa, né, nesses 50 anos, de uma forma resumida. Eu acho que seria impossível a gente chegar nesse estágio atual se não fosse o trabalho que a Embrapa fez nessas últimas 5 décadas, não, Silvia? Com certeza. O pessoal foi visionário, digamos assim, né? Os ministros naquela época, né? Ciner Lima, o doutor Alisson Paulinelli, né? Tem também o doutor Eliseu, que foi presidente da Embrapa, que também fez parte desse grupo, e vários outros, naquela época, discutiam como a gente poderia desenvolver a agropecuária brasileira no início dos anos 70, porque a gente tinha muitas tecnologias sendo geradas na América do Norte, na Europa, que era para clima temperado. Então, como que a gente poderia desenvolver para o nosso tipo de clima e solo? Então, o Brasil começou com a correção de solo, né? Desenvolvendo aí calcário, outras tecnologias para correção de solo, né? Nossos solos mais ácidos, como que a gente poderia trabalhar? E aí eles falam, não, precisamos de uma empresa de ciência e tecnologia que trabalhe nas 5 regiões do país, com a diversidade de solos, né, de clima que o Brasil tinha. Então, eles criaram essas 43 unidades da Embrapa para trabalhar com essa diversidade, né, de solo e clima e começar a desenvolver. Começou aí na área de grãos, mas depois foi desenvolvendo outros sistemas, né? Nós começamos aí a trabalhar com hortaliças, com a fruticultura, né, a produção pecuária de corte, de leite, e isso começou, então, a avançar por todo o país. E sempre adaptando para a realidade da agricultura tropical. Esse foi o diferencial. E eu costumo dizer que o sucesso da agricultura brasileira, né, a Embrapa faz parte, ela tem um papel importante, porque o mundo inteiro reconhece a agricultura brasileira por ser uma agricultura baseada em ciência e tecnologia, mas também a gente tem que valorizar aqui e dar credibilidade para os produtores brasileiros, né, os produtores rurais, porque eles também são muito empreendedores e eles, a parceria deles com a Embrapa, eles trazem os problemas, né, para a Embrapa e a Embrapa desenvolve as tecnologias e eles ajudam a validar essas tecnologias. Isso é muito importante, essa parceria. E nesses últimos 50 anos, se você for analisar, nós expandimos a nossa área plantada em 140%. Mas a gente aumentou a nossa produção e produtividade só em grãos em 580%. Então, isso mostra 5 vezes mais. Isso mostra o quanto, a partir da tecnologia, cultivares mais resistentes a estresse hídrico, né? Tolerantes a doenças, quanto sistemas de produção mais sustentáveis, a intensificação na agropecuária, a questão dos sistemas integrados, consorciados, né? Que o Brasil desenvolveu, né, e é referência para o mundo todo. Isso aí tudo. Agora, agricultura de base biológica, bioinsumos, bioprodutos, né? Tudo isso vem sendo desenvolvido no Brasil e foi permitindo aumentar nossa produção e nossa produtividade com sustentabilidade. Eu acho que é importante agora a gente mostrar para o mundo todo, com dados, com números, com índices e métricas, né? O quanto, como esse exemplo que eu dei, o quanto a nossa agricultura é sustentável, não só do ponto de vista econômico, mas também ambiental e social. A gente vai fazer uma pequena parada, mas no próximo bloco eu queria que você falasse um pouco sobre a atuação da Embrapa na questão da tecnologia. Inclusive, você me passou informações que eu não sabia, que a Embrapa tem um setor até de aplicativos, né? Que pode também ajudar o produtor. Então, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco conversando aqui com a presidente da Embrapa, Silvia Machurrá. Fique ligado. Canal Rural Entrevista Especial, ainda sobre o Global Agribusiness Forum, um evento que vai acontecer em junho aqui em São Paulo, e uma das palestrantes será a Silvia Machurrá, que é presidente da Embrapa. E a gente vai falar agora sobre tecnologia, né? Porque a gente, quando vê Embrapa, a gente sempre tem aquela figura do pesquisador que vai a campo, colhe ali o material, leva para o laboratório, faz o teste, vê se uma cultivar se adapta aqui ou ali, né? O aumento de produtividade. Mas o trabalho da Embrapa vai além disso, vai também na questão da tecnologia. Dê um exemplo para a gente
de como a Embrapa atua nessa questão da tecnologia como aumento de produtividade no campo. Silvia. Olha, é bem interessante esse seu comentário, porque é o seguinte, quando a gente pensa no desenvolvimento do cultivar, quando a Embrapa iniciou, você pensava no melhoramento genético tradicional, né? Durante esses 50 anos, são vários experimentos para várias culturas, tudo isso foi gerando dados de pesquisa, de informações, né, a partir dos vários experimentos que a Embrapa fez nesses 50 anos aí nos seus diversos projetos. Todos esses dados, seja dados físico-químicos, dados sobre recursos naturais, tudo isso foi sendo armazenado durante esses anos. E a Embrapa, hoje, tem uma unidade, né, que é a Embrapa Agricultura Digital, que organiza esses dados e ajuda a desenvolver também aplicativos em cima, né, em sistemas, softwares, plataformas digitais, para ajudar a colocar essa informação, ou para subsidiar políticas públicas, né, ou para também ajudar o produtor rural, para ter mais informação na palma da mão. Então, por exemplo, quando os vários cultivares que foram desenvolvidos pela Embrapa por várias culturas, hoje, né, a Embrapa ela tem uma rede que é o do zoneamento agrícola de risco climático. Então, ela desenvolve anualmente, ela roda os modelos climáticos para 44 culturas, para 5.000 municípios, para vários tipos de cultivares registrados no Ministério da Agricultura. Então, ela gera uma matriz de risco. Vamos, por exemplo, para a soja, para diversos cultivares de soja, né? Para os 5.000 municípios, qual é a janela mais adequada para plantar, que tem menor risco, né? Considerando as séries climáticas, né? Então, dos últimos 30, 40 anos. Então, ela faz esses estudos, e isso exige muito dado, informação, né? Exige que você tenha muito processamento desses dados e informações, você gera essas matrizes de risco, isso é enviado para a Secretaria de Política Agrícola do Ministério e subsidia o crédito rural, o seguro rural no país, né? Então, os bancos utilizam essas informações para diminuir o risco quando eles dão um empréstimo, né, para o produtor rural. Então, e por detrás disso, tem mais de 200 pesquisadores, mais de 30 e poucas unidades da Embrapa, 32 unidades da Embrapa envolvidas nesse processo, né, que vai validar tudo isso. Temos outros exemplos. Por exemplo, eu falei do melhoramento genético tradicional. Hoje, você já consegue, né, dadas novas tecnologias, como a biotecnologia, você consegue editar um gene, né? Você hoje, com conteúdo digital, como se você estivesse editando um texto, no editor de texto, você consegue manipular um gene. Então, isso hoje a Embrapa estuda, por exemplo, genes, né, cultivares resistentes a estresse hídrico. Então, ela pega a experiência, para desenvolver também bioprodutos, bioinsumos, por exemplo. Então, são as novas tecnologias, a biotecnologia, a nanotecnologia, né, a automação, a agricultura de precisão e digital, hoje, elas permitem você usar esses dados e informações para agregar mais valor a um sistema de produção, ou para permitir que você reduza custos, né, ou melhorar a sua gestão do sistema de produção, ou até mesmo trazer um selo de sustentabilidade. Né? Outro você dia, vai ter Silvia, que... deixa eu só comentar uma coisa com você que eu achei interessante. Outro dia, a gente exibiu aqui uma reportagem de uma ferramenta que foi criada lá em Mato Grosso, em que o boi, por exemplo, atravessava, ia comer, e a ferramenta identificava quanto ele comia e quanto ele ganhava de peso ao final do mês. E aí eles conseguiam identificar o melhor animal, geneticamente falando, aquele que comia menos e engordava mais. E aí, através desse gene, fazer a reprodução, né? Isso certamente pode ajudar muito, né, ao produtor a economizar. A Embrapa fica ligada assim nesses apps que surgem dessa nova geração para tentar também se juntar à pesquisa que vocês fazem aí? Sim, a gente tem projetos, inclusive, com parceria público-privada, onde a gente tem, por exemplo, no Sistema Integração Lavoura Pecuária Floresta, você monitora os dados, por exemplo, da forrageira, estima a biomassa, você tem dados, você mede no animal, através de sensores, o estado fisiológico do animal, você captura os dados de microclima também, e essas balanças de passagem, como você comentou, que o animal passa lá e ele mede o peso dele 2 dias, 2 vezes por dia. E aí você correlaciona os dados.
da genética daquele animal, o quanto ele está alimentando, o tipo de forrageira que ele alimenta, o clima, o quanto está interferindo no estresse dele, se está interferindo no ganho de peso ou não. Você correlaciona todos esses dados, né, para desenvolver e ver qual é o melhor ponto de abate para uma determinada raça. Então, a Embrapa tem projetos na área de internet das coisas, que envolve esses tipos de sensores e traz essas informações para uma nuvem para processar esses dados, né, e ter essas informações que pode subsidiar aí os produtores, os pecuaristas. A gente já está chegando quase no fim do programa, mas eu queria que você falasse quais são os principais desafios hoje do agro brasileiro, né? Você falou sobre essa questão da comunicação, de mostrar ao mundo que a gente realmente é um país sustentável, né? Isso é uma questão até mais de comunicação do que propriamente um problema interno, que a gente sabe que a gente não tem, né? Que a gente é sustentável. Do ponto de vista das pesquisas, qual que é o grande desafio nosso aí? Essa questão de comunicação, ela tem a ver, ela acaba interferindo na pesquisa no seguinte sentido: a gente tem que mostrar os resultados das pesquisas numa linguagem que chegue para o mundo urbano, né? Para o consumidor, aquele que vai lá e compra carne no supermercado, ou o jovem hoje, né, que não tem tanto contato com o campo, que ele entenda, né, como que aquele arroz, feijão, ou aquela hortaliça, né, aquele produto chegou ali na gôndola do supermercado. Então, é muito importante, porque nós, né, não adianta a gente falar para nós mesmos que trabalhamos na agricultura brasileira, a gente tem que atingir o mundo urbano também. E para isso, a gente tem que trazer números que mostrem para os consumidores, né, da área urbana, mas também para o mundo todo. Por exemplo, a gente tem dados hoje na Embrapa de colegas que trabalham com essa área do consórcio de gramíneas e leguminosas, né? Trabalhando com isso, com pecuária de leite, pecuária de corte, né? Há 25 anos eles trabalham, então eles têm publicações científicas em congressos nacionais e internacionais, mas eles comprovam que com esses estudos eles reduzem 36% a emissão de gases de efeito estufa. Nesses 25 anos eles reduziram com esses consórcios de gramíneas, e isso na região amazônica, né? Então, mas isso precisa ser mostrado para o mundo todo, né? Que, por exemplo, a agricultura brasileira tem emissão de gás de efeito estufa, mas ela também pode sequestrar. É um dos únicos setores que pode sequestrar. Se você está no sistema integração lavoura, pecuária, floresta, a floresta pode ajudar a você sequestrar carbono, e isso é um ciclo, né? Então, pode dar até um balanço negativo. Mas isso, do ponto de vista da ciência, a gente mostra, traz os resultados, mas isso hoje precisa chegar, né, mais às pessoas, né, da cidade, precisa chegar no mundo todo. Então, hoje o nosso desafio é transformar índices, métricas, resultados da pesquisa para ajudar a melhorar essa comunicação. Ô, Silvia, né? eu só tenho mais um minutinho, mas eu queria aproveitar esse minuto para te perguntar uma coisa. Você assumiu em maio do ano passado, né? Vai completar um ano. Eu queria que... o que precisa acontecer ao final do seu mandato para que você saia feliz, assim? Como é que você gostaria de ser lembrada como a presidente da Embrapa nesse período? O primeiro ponto que você me perguntou, o novo modelo de financiamento para a Embrapa para dar sustentabilidade dela para os próximos 50 anos. Esse é um outro ponto, é que a gente consiga gerar esses índices e métricas tropicalizados, que a gente fala, se mostrar a realidade da agricultura tropical com esses dados e informações, para que o mundo inteiro entenda e até ajudar o Brasil nessas negociações com a Europa e outros, mostrando que a realidade, né, do nosso país é diferente. E também que a gente consiga, com as pesquisas da Embrapa, que as nossas tecnologias, que a Embrapa tem muita pesquisa também na área de agricultura familiar, né? Literalmente, a gente trabalha de A a Z, de açaí a zebu, né? A gente fala. Então, sistema agroflorestal na Amazônia, a gente tem vários modelos, várias tecnologias, sisteminha, que é um sisteminha bem apropriado para a agricultura familiar, que foi desenvolvido no Nordeste do nosso país, mas hoje, muitas vezes, essa tecnologia não está chegando para o pequeno e médio produtor. Então, eu gostaria muito que a gente melhorasse, que as tecnologias chegassem mais e a gente conseguisse
melhorar e agregar mais valor no sistema de produção para o pequeno e médio produtor, para a agricultura familiar também, para diminuir, para que eles possam melhorar a renda, agregar mais valor e contribuir também, né, Perfeito. para diminuir a insegurança alimentar no nosso país. Eu acho, eu gostaria de ser lembrada desses 3 principais tópicos aí. Tomara que você consiga. Bom, eu conversei com a Silvia Machurra, que é presidente da Embrapa, que vai ser uma das palestrantes no GAF, né, o Global Agribusiness Forum, que acontece em junho aqui em São Paulo. Silvia, foi um prazer conversar com você pela primeira vez aqui no Canal Rural, né, pelo menos da minha parte. Boa sorte para você e até junho. Obrigado pela participação. Eu que agradeço pela oportunidade. E até mais, a gente se encontra por aí. Valeu, Grande Silvia. abraço. Obrigado. E o Canal Rural Entrevista fica por aqui. A gente te convida a participar da próxima edição, né, desse programa especial que fala sobre evento importante que é o GAF, o Global Agribusiness Forum. Obrigado pela companhia. Até uma próxima. Tchau.